A informação de que o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford interromperam temporariamente os testes da vacina que desenvolvem contra o coronavírus teve repercussão imediata na imprensa mundial, pôs em suspense a comunidade científica. O porta-voz do laboratório nos Estados Unidos descreveu a pausa como uma ação de rotina que acontece quando existe uma enfermidade inexplicável em um dos testes clínicos, ou seja, é um procedimento padrão. A notícia pegou muita gente de surpresa. A vacina, que é tida como uma das mais avançadas do mundo, teve os estudos pausados, depois que um paciente que recebeu a dose apresentou reações adversas graves. É claro que a informação causa apreensão, afinal o mundo todo aguarda uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. Mas o fato é que suspensões como essa são consideradas relativamente normais em estudos clínicos como esse. Oficialmente, a empresa AstraZeneca fala em pausa para permitir uma revisão dos dados de segurança por um comitê independente. Nesse episódio do 15 Minutos, a ideia é trazer informação e esclarecimento. Até que ponto é preocupante a notícia da suspensão dos estudos e o quanto isso pode atrasar a descoberta por uma vacina. A convidada é a Amanda Miléo, repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e converso com ela a partir de agora. Bom, Amanda, eu acho que é bem importante a gente falar aqui, como eu disse há pouco, que tem que trazer informação e esclarecimento no momento em que acontece uma notícia como essa, né? Então, vamos começar com essa informação. O que se sabe sobre a paralisação dos estudos? O que a gente sabe por enquanto, Amanda? Então, Márcio, acho que isso é importante mesmo. Por enquanto, a gente sabe alguma coisa. Talvez daqui para frente já venham mudanças aí ao longo da semana, mas até agora, até quarta-feira, o que a gente tem é que na terça-feira, agora dia 8 de setembro, no começo da noite aqui no Brasil, a farmacêutica AstraZeneca, que está desenvolvendo uma das vacinas contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, anunciou essa suspensão temporária dos testes clínicos com essa candidata, né? E pegou todo mundo meio de surpresa, porque, como você muito bem lembrou, essa é uma das primeiras vacinas que começaram a ser testadas nesse contexto da Covid, que inclusive está sendo testada aqui no Brasil, além do Reino Unido, Estados Unidos e na África do Sul. Então, o que levou, né, a essa suspensão, a essa paralisação temporária, foi o registro de um efeito adverso que foi considerado grave em um participante no Reino Unido. Os testes foram suspensos depois que um dos voluntários no Reino Unido apresentou uma reação adversa séria. Então, até essa terça-feira, a gente não tinha muitos detalhes sobre qual seria esse efeito adverso que tinha sido identificado, mas hoje cedo, na manhã da quarta-feira, o CEO do laboratório da AstraZeneca, ele teve uma reunião com alguns investidores e ele trouxe alguns detalhes. E essas informações, acho que é importante pontuar, elas foram publicadas em um site especializado em notícias de saúde lá dos Estados Unidos, o Stat News, então não foi algo assim super difundido, talvez até depois seja confirmado pelo laboratório, mas foi o que eles trouxeram assim já de antecipação, né, antecipando. Desses detalhes, então, a gente sabe que foi uma participante mulher que desenvolveu esses sintomas, e ela teve sintomas realmente neurológicos que se assemelham à mielite transversa, que é uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal e que pode ser desencadeada por infecções virais, mas ainda não é super confirmado que seja realmente essa doença, né? E outro detalhe que foi que a participante, ela recebeu a vacina em si no estudo, e não o placebo. A gente tinha essa dúvida se ela estava no grupo chamado controle, ou grupo placebo, que recebe um outro tipo de vacina, ou se ela estava no grupo que recebia a vacina em teste. E segundo o CEO lá da companhia, foi confirmado que ela recebeu realmente essa vacina. Mas a gente ainda não sabe realmente se esse sintoma foi causado pela vacina em si, ou se é uma relação que não é mais temporal, assim, que foi ao mesmo tempo, que teve algum outro fator que possa ter influenciado. Mas e é justamente isso que vai ser avaliado pelo laboratório, pelos pesquisadores e por uma comissão externa agora, né? A gente conversa agora com o doutor Alexandre Naime, infectologista e também membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia. Repito, faz parte do protocolo, faz parte da rotina se observar esses eventos adversos, interromper para entender se eles fazem parte ou não de uma relação de causa e efeito, ou se não foi uma coincidência, uma casualidade,
e se prosseguir. Hoje cedo eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Dr. Juarez Cunha, e ele estava explicando que ter esses obstáculos durante a produção de uma vacina são comuns, acontecem, faz parte, né? E é melhor que a gente veja e avalie tudo isso agora, antes que a vacina seja distribuída em massa, porque esse é realmente o momento para avaliar a segurança e a eficácia, justamente para isso que serve essa fase 3 dos testes clínicos, né? E, além disso, ele também deu o destaque que eu acho importante, tudo que acontece com os participantes nessa fase, nesse período, é monitorado. Então, pode ser qualquer coisa, pode ser considerada até um pouquinho mais grave e pode interromper os estudos clínicos mesmo. Ele dá um exemplo que eu achei bem interessante, que é, se um participante faz parte, né, então, desses testes de vacinas, ele é atropelado durante esse período de monitoramento. Os testes também são paralisados para verificar se a vacina teve alguma relação, porque embora ela possa, aparentemente, você olha e fala, não, mas a pessoa foi atropelada, não tem nada a ver, mas vai saber se a vacina não causou uma tontura na pessoa que, quando ela estava atravessando a rua, enfim, acabou afetando de alguma forma aquele resultado final. Então, até que, né, para descartar realmente, mostrar, não, realmente a pessoa foi atropelada por uma outra questão e não por conta da vacina, tem que passar por esses testes, né? Se ela teve mesmo um AVC, um infarto, tudo que envolva uma necessidade de atendimento médico nos participantes desses testes, isso é considerado um efeito adverso grave, porque afetou, né? A pessoa precisou de um atendimento médico. E isso pode levar à paralisação dos testes até que se prove que a vacina não teve essa ação direta naquela situação. Acho que a outra coisa que eu acho importante para destacar, só para finalizar essa pergunta, foi o próprio laboratório farmacêutico que deu o alerta. Eles mesmos falaram, olha, gente, a gente está paralisando aqui porque a gente viu isso, não foi nada de fora, assim, nenhuma agência reguladora. E embora isso soe negativo para eles, assim, que gere realmente essa desconfiança, na verdade demonstra uma super transparência nesse processo, que é muito benéfica, né? Especialmente nesse momento que a gente vive de tentar entender melhor como que vacinas funcionam, a gente está vivendo ainda no meio de uma pandemia, então é um ponto, de certa forma, positivo eles terem feito esse anúncio antes, né? Quer dizer, aumenta até talvez a credibilidade do laboratório no desenvolvimento da vacina, né? Sim, exato. Bom, é importante tudo isso que você falou, né? Então, ainda não se sabe se efetivamente essa reação foi exatamente causada pela vacina. A paralisação do estudo representa que os testes, no caso, por exemplo, as pessoas que vão tomar novas doses vão ser paralisados, é isso, né? Isso, paralisou o recrutamento de novas pessoas, de novos participantes. Mas quem já estava no teste, eles continuam sendo monitorados, continuam ali, né, sendo acompanhados pelos médicos, mas as pessoas novas deram uma paralisada, assim, não, calma, gente, vamos esperar um pouquinho antes de puxar mais gente para testar. Bom, Amanda, esse fato aí coloca em xeque a eficácia e a segurança da vacina desde já? Assim, parece que não, né? Não, sim, a simples paralisação dos testes não coloca em xeque a eficácia ou a segurança das vacinas. O que vai interferir nessa questão vai ser a resposta que o laboratório, que os pesquisadores, enfim, a resposta que eles vão dar a partir de agora. Se eles falarem, sim, a vacina interferiu, aí sim pode ser um problema e eles vão ter que rever o estudo, enfim, remexer tudo lá. Mas se eles falarem, não, a vacina não interferiu, voltam os testes, continua o recrutamento desses novos participantes e toca em frente. E isso pode realmente demorar alguns dias, algumas semanas. Eu imagino que eles estão tentando ter todas essas informações o quanto antes. Então, eu imagino que em poucos dias a gente já possa ter essa resposta, esse encaminhamento, né, do que vai ser daqui para frente. O porta-voz do laboratório nos Estados Unidos descreveu a pausa como uma ação de rotina que acontece quando existe uma enfermidade inexplicável em um dos testes clínicos, ou seja, é um procedimento padrão. E acrescentou que a empresa está acelerando a revisão para minimizar o impacto no cronograma da vacina. Mas de qualquer maneira pode afetar então o cronograma de desenvolvimento das vacinas? Depende muito do tempo que eles levarem para obter todas essas informações. Se a resposta vier agora nos próximos dias, talvez não tenha uma interferência tão significativa nesse cronograma, né? Porque seriam alguns dias só ali de paralisação. E a questão é que eu acho importante lembrar ao nosso leitor ouvinte que esse tipo de situação aconteceu agora com a vacina de Oxford, mas pode ser que aconteça com outras, pode ser que não. Então não dá para a gente ficar especulando muito quando que as vacinas vão
estar prontas, né? Às vezes a gente fica naquela ânsia, não, vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro, vai ser agora. Então, acontecem esses imprevistos e que pode realmente acabar interferindo, jogando mais para frente, dependendo do período que eles demorem do tempo, né, que eles demorem para dar essas respostas. O que a gente pode ser, sim, otimista, esperar por datas mais rápidas, por uma vacinação em breve, mas a gente não pode, né, tirar o pé do chão e temos que entender que a ciência tem o ritmo dela, aquela coisa que a gente sempre comenta, tem o tempo dela e que nada pode interferir nessa questão. Nas últimas semanas, eu acho que não lembro se foi semana passada ou na anterior, agora no finalzinho de agosto, alguns laboratórios lançaram uma carta, né, que eles deixaram claro que eles vão seguir todas as recomendações de segurança e eficácia antes que qualquer vacina contra a Covid-19 seja usada na população em geral, seja pensada para ter essa vacinação em massa, porque, e principalmente lá nos Estados Unidos, né, tem o jogo político em cima dos imunizantes, e esse tipo de anúncio, mesmo dessa situação que a gente viu agora da AstraZeneca e da Oxford, ajuda a tornar mais claro esse processo, né, entender melhor, e mesmo como você comentou, confiar talvez mais nos cientistas, nos pesquisadores, tudo isso pode ser muito benéfico, né. Bom, Amanda, é a primeira vez que acontece algo assim em testes clínicos? Imagino que não, né? Não é a primeira vez que isso acontece em testes clínicos, seja de vacina, seja de medicamentos. Eu conversei com dois pesquisadores hoje cedo, eles comentaram, não, isso é comum, faz parte, soa realmente muito surpreendente, porque a gente está vivendo uma pandemia, está todo mundo olhando para as vacinas, né, e acompanhando ali quem vai na frente, em que tempo vai ficar pronto, enfim, mas isso já é comum realmente nesse contexto de ensaios clínicos. Eu achei interessante que um professor da USP, o Dr. Paulo Lotufo, ele compartilhou no perfil pessoal dele do Twitter uma história que foi um pouquinho semelhante, assim, que eu achei interessante. Ele comenta sobre um teste de um medicamento, que ele fazia parte da equipe que estava na testagem, né, no grupo de estudos, e o medicamento era contra o infarto do miocárdio. Lá pelas tantas no estudo, um paciente que eles estavam monitorando, que era participante, acabou morrendo. Eles paralisaram tudo, avisaram os laboratórios, avisaram todos os comitês responsáveis, foram investigar se tinha alguma relação com o remédio que estava sendo estudado, e depois de alguns dias dessa investigação, eles viram que o participante, na verdade, fazia parte do grupo placebo, do grupo controle, que não tinha recebido aquele medicamento em teste específico, mas outro. Então, não tinha muita relação, né, com o que tinha acontecido com ele, com o medicamento em testes. Mas para provar, né, que foi paralisado realmente o estudo, mas viram que não tinha relação, embora tenha sido paralisado o estudo. E outro caso que eu achei interessante, ele foi compartilhado por um professor de farmacoepidemiologia de Londres, o Dr. Stephen Evans, e ele contou a história de uma menina que ela havia morrido depois de tomar vacina contra o HPV, que também tem super questões e um monte de dúvida e gera um monte de especulação, principalmente nos grupos antivacinas. E esse caso específico não foi dentro de um estudo clínico, mas da mesma forma os lotes dessa vacina tinham sido recolhidos, tinha sido paralisada a vacinação e foram investigar a fundo tudo que poderia ter levado ao óbito da menina, né, e foram ver que ela tinha um tumor raro na região do peito, que ela não sabia, ninguém sabia, e que essa tinha sido realmente a causa da morte e não a vacina em si. Então, assim, a gente pensar, né, nessas paralisações não são eventos isolados, esse que a gente está vivendo agora não é um evento isolado, acontece, e o objetivo é tornar o resultado final, a vacina, ainda mais segura, né? Então, a confiança deve persistir até a gente ter mais informações a respeito. O resumo da ópera é como você diz, inclusive na reportagem que assina no Sempre Família, na Gazeta do Povo, né? Sem motivo para pânico. É esse que eu acho que é a mensagem importante para a gente dizer, e calma no desenvolvimento da vacina, né, Amanda? Exatamente, sem motivo para pânico, vamos compreender, entender certinho como que é o processo da ciência, como que é o desenvolvimento de uma vacina, até para poder acalmar os ânimos e acompanhando, né, e ser otimista quando puder. Legal. Amanda, mais uma vez, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até mais, eu agradeço. Estamos aqui. Chegando ao fim, mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Amanda Miléu, você ouviu trechos de reportagem veiculada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, e também um trecho de uma entrevista feita pela Band News TV. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!